Fala, fiel, hoje tem muita notícia boa do Timão e pra começar os bastidores do Coringão com o Chico Garcia. Meu Deus do céu, eu sei que o Yuri tá fazendo gol, eu sei que o Memphis é importante, eu sei que... Mas, cara, por que não falam do Carrilho? Eu sei que ele faz um trabalho muitas vezes silencioso, só que aí no derby, parece que ele chegou pras pessoas e disse assim, vocês querem saber como é que eu jogo? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu jogo. E aí ele mostrou todo o seu arsenal, cara. Foi lindo de ver o... E ainda tem o Memphis, hein, que deu entrevista pra ESPN da Holanda e a gente vai acompanhar. E pra fechar, Sarmir Carvalho traz as últimas informações do mercado da bola do Corinthians. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada do Timão e bora acompanhar o vídeo. Pessoal, a gente tá no período de folga aí, né? Os jogadores tiveram folga, uma pausa para a data FIFA. A grande decisão é só no dia 27, quinta-feira da semana que vem, na Neoquímica Arena. Primeiro jogo vencido pelo Corinthians, 1-0 dentro do Allianz Parque. E nesse day after, como a gente fala, no dia seguinte após a vitória, depois que termina o jogo, a gente vem meio que no calor assim, do confronto, né? Pesca algumas coisas ali dentro da análise que a gente tá vendo, vem aqui e despeja mais ou menos aquilo que a gente viu, que acabou de ver, né, e tal. É uma coisa muito mais... A análise ela é um pouco mais visceral, ela é um pouco mais emocional até, eu diria. Passa o dia e aí eu faço esse exercício, não sei se vocês fazem, eu começo a analisar outras opiniões, porque eu não sou o dono da verdade, né? Então eu tenho a minha análise lá de quem foi bem aqui, foi bem ali, começo a assistir de novo alguns lances, alguns melhores momentos, né? Vão chegando, hoje com a rede social é muito fácil isso, né? Então você vai tendo um outro olhar sobre um jogo que você viu uma vez só, né? Meio que o teu olhar bateu uma fotografia, viu ali que alguns jogadores se destacaram e tal. E com o passar do dia, na segunda-feira, eu fui tendo um outro olhar, um olhar mais aguçado sobre algumas situações. E aí, algumas coisas eu confirmei daquilo que eu já sabia, do que todos nós já sabíamos, e outros detalhes me chamaram a atenção. Vamos lá. Acho que o Fabrício Angileri ficou claro que ele fez um grande derby e talvez tenha sido o destaque do jogo, na medida em que ele anula o principal jogador do Palmeiras e os seus números falam por si. Os portais de estatísticas deram conta aí de que o Fabrício Angileri fez 16 ações defensivas. Teve 6 ou 7 desarmes. Foi um negócio inacreditável. E aí eu comecei a analisar cada um deles. E me chamou a atenção de uma forma mais, como eu disse, né, mais aguçada, com uma lupa no que o Angileri estava fazendo no jogo, uma antecipação, uma antevisão da jogada. E isso é leitura de um jogador muito experiente. Porque a gente tá falando do Estevão, cara, e que eu sei que a tendência é minimizar o que o Estevão faz aqui no Brasil, né? Mas é muito difícil parar esse moleque. É muito difícil. Se ele pega no mano a mano, normalmente, quando ele pega no mano a mano algum jogador, desde que ele começou a entrar no profissional, normalmente ele obtém êxito. E ele até conseguiu, em alguns momentos, nesse jogo, ter vantagem, mas... Na maioria das vezes, o Angileri ou chegava antes, ou encurtava o espaço, ou ia no atalho, ou protegia a bola para sair para a linha de fundo, ou ele já cortava uma bola que vinha alta de cabeça antes dela chegar no Estevão, ou ele dava o bote certeiro, ou ele esperava para entender qual ação o Estevão teria. Quando o Estevão meio que oscilava para saber o que fazer, ele tirava a bola, mas assim, de uma forma limpa. E não foi só o Estevão, o Angileri também tirou a bola de outros jogadores do Palmeiras, mas ele teve leituras defensivas espetaculares. E olha que a gente está falando de um jogador que nos encantou desde a sua chegada, porque ele já chega no primeiro jogo dando uma assistência, um cruzamento na medida para o Memphis fazer um gol de cabeça. Acho que no jogo contra o Mirassol, né? Acho que quando ele entra no segundo tempo dá o cruzamento para o Memphis fazer o gol. Então, a gente está falando de um jogador que nos encantou inicialmente por um lado ofensivo, mas ele defensivamente, que leitura, que visão de jogo contra um grande jogador, um jogador que ainda está amadurecendo no profissional, ele não tem 18 anos ainda, mas, gente, sabidamente o Estevão, se não é um craque para muitos, é no mínimo projeto de craque. Ele leva muita vantagem naquele lado direito do campo. E o Angileri foi simplesmente impecável. Assim,
Bizarro. Eu comecei a analisar alguns lances e realmente, cara, tem compilados aí com todas essas ações defensivas que eu falei pra vocês aí, foram 16 e incrível, incrível o que ele conseguiu fazer nesse jogo. Então, essa primeira confirmação eu tive, quando a gente olha a partida de uma forma um pouco mais detalhada, esmiuçada e tal, para poder, enfim, entender aquilo que a gente... Eu gosto desse tipo de exercício, né? Quando a gente olha o jogo uma vez, não, peraí, deixa eu olhar de novo, deixa eu ver qual a origem dessa jogada, deixa eu ver de que maneira ele chegou até aí. E tive a comprovação de que o Angileri realmente foi um monstro nesse jogo. O outro jogador, eu me tornei um chato aqui falando dele, muitas vezes até empolgado demais, mas eu fico feliz que ele tá chegando agora tendo reconhecimento não só do torcedor. A rede social do Corinthians tem postado aí imagens dele, exaltando ele, porque esse cara chegou na miúda. Esse cara chegou na maciota. Ele chegou meio que tipo assim, calma, nem presta muita atenção em mim não, porque eu tô aqui, tô de boa. E ele é um absurdo de jogador. E eu tô falando, claro, de El Tranquilo André Carrillo, que nesse jogo ele parece ter mostrado toda a sua capacidade. Ele já vinha mostrando em vários jogos, aliás, desde que ele chegou, tá? Eu sou apaixonado nesse cara desde que ele chegou, quando eu esperava que Ramon Dias fosse o escalar como atacante e de repente... O que esse cara tá fazendo no meio? O que esse cara tá fazendo por dentro? O que esse cara tá fazendo de volante? E aí a gente começou a entender como o André Carrillo jogava o jogo ali, naquele setor do campo, naquela faixa central. E aí, cara, eu comecei a perceber que esse cara é completamente diferente. Que eu não entendia, assim, como ninguém enxergou. Eu sei que ele já tá numa idade até mais avançada, assim, e acho que a experiência tá fazendo isso com ele. E vocês vão lembrar, ele chega junto do Memphis. E o Memphis, obviamente, é a contratação mais badalada. E o André Carrillo, como um cara indicado pelo Ramon e tal. E eu vou chegar nessa parte. Ok e tal. Jogou com ele no Al Hilal. Aí ele tava lá num time que acho que subiu, né? Era no Al Qadisiyah, se eu não me engano. Que sobe da B do Sauditão pra Elite. Aí investe aqui, não sei o que. O cara ficou meio livre lá. O Corinthians foi lá e pegou ele sem custos. André Carrillo. Irmão, que jogador. Que jogador. E no derby ele mostrou toda a sua capacidade técnica, leitura de jogo e condução de bola, proteção de bola, leitura de espaço. É impressionante o que ele fez. Teve caneta, teve passada larga em que ele rompia a marcação. Em nenhum momento você vê ele se assustando com a marcação-pressão do time adversário. Pode vir 1, 2 jogadores, cara, ele não muda a rotação. A pressão dele tá sempre 12/8. Ele sai de espaços curtos, pequenos, em que vem 2, 3 jogadores, ele sai por um lado que ninguém imagina. Ele tem um mapa, cara. Esse cara é muito diferente. E eu não canso de falar dele, assim, porque eu tenho acompanhado e eu, cara, meu Deus do céu, eu sei que o Yuri tá fazendo gol, eu sei que o Memphis é importante, eu sei que... Mas, cara, por que não falam do Carrillo? Eu sei que ele faz um trabalho muitas vezes silencioso, só que aí no derby, parece que ele chegou pras pessoas e disse assim, vocês querem saber como é que eu jogo? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu jogo. E aí ele mostrou todo o seu arsenal, cara. Foi lindo de ver. O jeito que ele joga, plasticamente, é maravilhoso. Cara, é bizarro. E hoje a gente tá vendo ele ter o reconhecimento que ele merece. André Carrillo. Analisando os lances, mas o Corinthians até postou um compilado aí. É sacanagem. É sacanagem o que esse cara fez no derby. E foi onde o Corinthians ganhou o jogo. Dito inclusive pelo Abel Ferreira. O meio-campo do Corinthians, que tem Martínez, que tem Ranielli, que não teve Rodrigo Garro, mas que teve André Carrillo, ele foi muito superior ao do Palmeiras, jogando na casa do Palmeiras. E o André Carrillo foi o coração, foi a alma desse Corinthians vencedor no derby.
Segundo Chico Garcia, o clima no elenco do Corinthians segue focado nos desafios da temporada e o clube já trabalha internamente para garantir os melhores resultados nos próximos jogos. A preparação é fundamental, ainda mais com um calendário apertado. Será que o Corinthians vai conseguir manter a intensidade nas próximas partidas? Comenta aí. E agora, bora falar de um jogador que sempre chama muita atenção, que é o Memphis Depay. Ben jij iemand die last heeft van jetlags of niet? Nee, niet heel veel. Ik denk dat ik sowieso in mijn leven wel veel reis. Dus het is ook niet heel erg veel tijdsverschil, 4 uurtjes. Nee. Went een lichaam daaraan? Ja hoor, je moet gewoon goed inplannen denk ik, wat ik zeg. Ik reis veel en vandaag hebben we ochtendtraining en voor de rest veel herstellen. Ja. Was de wil ook zo groot om te komen dat je dacht, nou ja, al moet ik 30 uur vliegen door 7 verschillende tijdzones, ik ga sowieso? Ik denk dat als je voor Nederlands elftal mag spelen, dan moet het niet uitmaken waarvan je vandaan moet vliegen. Dan wil je erbij zijn. Ja. Dus dat is logisch. Je hebt de bondscoach overtuigd. Ook doordat hij bij je langs is geweest en het gesprek. Waarmee heb je hem overtuigd, denk je? Ik denk met mijn voetbalkwaliteit. Ik denk dat iedereen zag toen ik de overstap had gemaakt naar de Braziliaanse competitie, Corinthians, dat ze dachten wat gaat Memphis doen. Ja. Relegation zone. En binnen 2 maanden draaiden we het helemaal om. Dus uiteindelijk denk ik dat het aan de voetbalkwaliteiten ligt, dat de bondscoach dat ook wel eens een keer wil zien van dichtbij. En die keuze heeft gemaakt om naar Brazilië te komen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Was het vanaf het begin af aan raak in Brazilië? Hoe bedoel je? Nou, qua gevoel. De match? De match, made in heaven. Nee, ik had natuurlijk 2 maanden niks gedaan na het EK. Heel bewust gewoon eigenlijk gewacht. Het was geen makkelijke keuze. Natuurlijk in mijn carrière mooie clubs gespeeld. En ja, zoiets sprak me aan. Natuurlijk zit er risico aan. Ja. Je komt daar en de competitie. In ieder geval, de club was ver in de competitie. Je weet niet wat je moet verwachten. Je weet niet. Ja, je hebt wel een gevoel en je hoort van wat de grootte is van zo'n club. Maar ja, je weet niet hoe de structuur in elkaar zit. Je kent de competitie niet. Nee. Maar uiteindelijk toch die stap gemaakt. Ja, en als je dan nu een paar maanden verder bent en je hebt in de Eredivisie gespeeld, in Engeland gespeeld, Frankrijk, Spanje. Want er zijn mensen die zeggen, ja, die Braziliaanse competitie, wat is het? Maar als je dat allemaal tegen elkaar afzet, wat zeg jij dan? Wat vertel je mensen dan? Nee, ik denk dat het ook met tijd te maken heeft. Als je de Premier League 10 jaar geleden ziet en nu denk ik dat het niveau omhoog is gegaan. Ik denk dat het de evaluatie is van voetbal. Ja. Maar als je het in moet schalen? Nee, ik vind Brazilië top 5. Van de wereld? Ja. En puur op basis van talent, strijd, fysiek en de omstandigheden waar je daarin speelt. Dus of het nou weer is, bijvoorbeeld na elke wedstrijd, wij moeten voor de wedstrijd wegen en na de wedstrijd op de weegschaal staan. Ik val 3 kilo af na de wedstrijd. Dus ik ben in 90 minuten raak ik 3 kilo kwijt, omdat het gewoon warm is. Het zijn gewoon andere omstandigheden. Dus ik vind het de top 5. Ik denk dat het de aankomende jaren alleen maar groter kan worden. En je ziet ook natuurlijk altijd dat de talenten daaruit worden gepikt en dan naar Europa komen. Ook omdat natuurlijk Europa mooie competities heeft. Ja. Maar voor mij persoonlijk vond ik het, was ik surprised en vind ik het ook gewoon bij mijn journey passen. Stadions zitten vol. Eerlijk gezegd, ik heb voor 100.000 man gespeeld, of het nou Camp Nou is of 80.000 in Old Trafford, maar wat je daarmee maakt is compleet anders. Ja. Met als gevolg dat je nu hier staat. De laatste was natuurlijk de halve finale EK. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, we moeten door, we moeten verjongen, noem maar op. Voelt het voor jou ook als een soort van extra drang om te laten zien van, hey, schrijven we nog niet af?
Elke keer als ik kom melden bij Nederlands elftal, dan heb ik een extra drang. Er zijn altijd mensen die twijfelen of die vinden dat het anders moet. Dat hoor ik elk jaar. Ik probeer gewoon elke keer als ik hier sta en ik moet... Verwacht je meer krediet eigenlijk wat dat betreft? Ik heb niet zoveel aan verwachtingen. Ik probeer wat ik zeg. Mijn carrière gewoon hard te werken. Veel plezier te hebben. Dat ik hier weer mag melden, elke keer weer. En uiteindelijk aan het einde van de rit kunnen we kijken wat ik heb kunnen betekenen voor de Nederlands elftal. Maar op dit moment heb ik het gevoel dat ik nog steeds van waarde ben. Natuurlijk heb ik een tijdje niet erbij gezeten. Maar ja, in de tijd dat ik er niet bij heb gezeten, heb ik niet het gevoel gehad dat ik onderdoe aan wat er nu staat. Dus ja. O Memphis Depay falou à ESPN da Holanda sobre sua adaptação ao futebol brasileiro e o ritmo intenso dos jogos. Ele destacou a paixão da torcida corintiana e como está trabalhando para se encaixar no time. Depay tem experiência internacional e pode ser peça-chave para o timão se ele se adaptar rápido. Pode fazer muita diferença na temporada. E agora o Samir Carvalho, que chega com as últimas informações do mercado da bola. Eu tenho, né, de mercado da bola, é que o Corinthians, né, informação que saiu no UOL hoje, é que o Corinthians fez uma consulta, né? Não vou falar negociações, nem ia falar que tem negociações, não sei, consulta é negociação? Acho que ainda não, né? O Corinthians fez uma consulta para saber a situação do atacante Fabinho. Ele é do América Mineiro, tá? O Corinthians perguntou os valores, condições de negócio, empréstimo definitivo, tudo. Só que a contratação, se ela, por exemplo, tiver que ocorrer, eu creio que vai ser em definitivo. Porque é um atleta que ele tem vínculo com o América Mineiro até o fim de 2025, tá? Então, a partir do meio desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, o América Mineiro não vai poder esfolar ninguém, não vai poder pedir muito pelo Fabinho. O Atlético Mineiro quer o jogador, o Atlético Mineiro já fez proposta, tá? Então, o Atlético Mineiro está na frente, como aconteceu lá com aquele atacante do Guarani. E o América Mineiro está pedindo R$1.800.000, né? Desculpa, $1.800.000. Isso aí vai dar 10 milhões de reais, tá? 10 milhões de reais aí, dependendo da cotação do dia do dólar, mas 10 milhões de reais. Então, esse é o jogador que o Corinthians está de olho, é um atacante. O Corinthians quer um meia e se possível, um zagueiro. Só que o zagueiro já não virou tanta prioridade, porque o Gustavo Henrique, né, enfim, voltou bem. O Corinthians está acertando a zaga, ainda tem vários reservas, tem Kaká, tem Tchoca, tem André Ramalho, né? Então, hoje a zaga nem virou mais prioridade. O Corinthians está de olho realmente no meio atacante e um atacante, tá? Seriam prioridades hoje em questão a reforços. Meio atacante e atacante. Atacante surgiu o nome Fabinho. Lembrando que o Corinthians só pode contratar jogadores que estão livres no mercado, que já estavam livres antes da janela ela se encerrar. E o Corinthians também pode contratar qualquer jogador do futebol brasileiro que tenha disputado qualquer estadual, como o caso do Fabinho, por exemplo, do América Mineiro, que disputou o Campeonato Mineiro, foi vice-campeão, né? Inclusive perdeu para o Atlético Mineiro, que é um dos clubes aí que está interessado, né, no Fabinho. O Samir Carvalho trouxe atualizações importantes sobre os possíveis reforços do Corinthians e negociações em andamento. O clube segue analisando oportunidades para fortalecer o elenco. O mercado está movimentado e o Corinthians precisa ficar atento para trazer jogadores que realmente agreguem ao elenco. Será que vem reforço por aí? Larga nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!